Projeto Série 64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em abril de 1964, nós, do canal Arte Agora, estamos levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que estão sempre de olho no nosso país, que a sociedade brasileira não aceita crimes nem criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascistas, reservando-lhes o lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto do esquecimento sobre o passado para, quem sabe, voltar e tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nesta perspectiva que se coloca a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras, sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e dos empresários inescrupulosos. Na sequência da nossa série 64 mais 60, Vozes da Resistência, nós estamos tendo a satisfação e a honra de receber e conversar com Anacleto Julião. Anacleto é um militante de quatro costados, filho do histórico Francisco Julião, e vai nos contar exatamente a importância histórica da família Julião e do desempenho que ele pessoalmente teve, ele e a família como um todo. Ô, Anacleto Julião, primeiro eu quero agradecer a você muito a sua generosidade em me receber para conversar sobre esse tema, que eu sei que é muito importante, mas também sei que você está é, aproveitando todos os momentos para repousar que você merece. Me diga uma coisa, Anacleto, qual é a importância que você atribui a você e a sua família nessa quadra da história que o Brasil viveu nesses últimos 60 anos? Alexandre, eu quero, em primeiro lugar, também agradecer a você, suas palavras sempre gentis para comigo e minha família, e dizer a você que a honra é toda minha, que eu sinto que é um dever militante, como sou, de esquerda,
nós sempre estarmos lembrando a nossa história, a história de luta, em primeiríssimo lugar, do nosso povo como um todo. E depois destacar algumas pessoas não significa que ela tenha mais ou menos importância no contexto da nossa história, no contexto geral de luta que o povo brasileiro enfrentou, principalmente agora que nós estamos relembrando os 60 anos da ditadura militar instaurada no Brasil em 1964. Veja, eu tive o privilégio, pode-se dizer assim, de nascer numa família realmente muito politizada e, e que teve um papel histórico muito importante para a nossa gente e para o nosso país. Eu, com pouca idade, muito pouca idade, na infância, eu lembro de fatos que marcaram as nossas vidas. A minha, em particular, e a muitos dos meus familiares, principalmente o núcleo familiar, que era composto, que era composto do meu pai, Francisco Julião, e de Alexina Lins Crespo, minha mãe, que também foi uma grande militante. E nós vamos relembrar esses fatos como um dever para com as gerações presentes e as gerações futuras. Sempre se diz, né? Não são palavras minhas, mas um povo que não tem memória não tem futuro. E isso é importante dizer, principalmente agora, quando nós tivemos alguns comentários meio que dissonantes da nossa realidade e do conhecimento que nós devemos ter da história de luta do nosso povo brasileiro. Se comentou, por exemplo, que não, não iríamos estar remoendo com o que aconteceu em 1964, e essa frase chocou muitos de nós, e dita principalmente por um companheiro, por uma pessoa que chegou ao governo através exatamente dessas lutas todas que nós fizemos, que nossas gerações passadas fizeram, e que nós temos o dever de relembrar para que não fique um vazio na história e na consciência dos nossos companheiros, aqueles que lutaram contra a ditadura, principalmente, que agora está se completando 60 anos da existência que teve o regime militar, ou como queira chamar, civil-militar. E na nossa família, nós éramos, nós éramos quatro filhos, não é? Começando por Anataílde, também uma militante que tem uma história própria de militância. Depois dela veio a Anatilde, as duas, lamentavelmente, já se foram, e a Anatilde também teve uma militância muito forte. Depois temos Anatólio, que tem um ano e pouco mais velho do que eu, que também militou durante todo esse período de pré-exílio, exílio e de volta ao Brasil na época da redemocratização. Nós tínhamos nossos pais, eles se engajaram tanto partidariamente no então Partido Socialista Brasileiro, como também
na luta pela reforma agrária. Foi através das ligas camponesas que meus pais tiveram uma atuação marcante, não só em Pernambuco, onde nasceu a primeira liga camponesa do século passado, que era no engenho de Fogo Morto, a Galileia, em Vitória de Santo Antão, onde os camponeses se reuniram e, por indicação, eles queriam, na verdade, criar uma associação beneficente, uma associação para que pudessem colaborar uns com os outros, aqueles camponeses que estavam na terra de um latifundiário, para que pudessem melhorar as condições de vida deles, ajudando uns aos outros. E essa liga, inclusive, foi indicado por um camponês que falassem com Francisco Julião, advogado, deputado estadual por Pernambuco, e que ele seguramente ajudaria com a redação e os passos jurídicos para que se legalizasse essa associação. Depois que começou ele a conviver com os camponeses, de mais perto, ainda que antes mesmo da formação desse núcleo que passou a se chamar Ligas Camponesas, antes mesmo ele já fazia defesa de conflitos entre empregados e patrões no campo, e defendendo sempre camponeses desde a sua formação como advogado, que nos idos de 1930 e pouco, 40, estudou aqui no Recife, na Faculdade de Direito do Recife. Bem, foi assim como esses camponeses se encontraram na nossa casa, era aí no bairro de Caxangá, na rua Cruz Macedo, 99, onde já não existe mais essa casa. Era um casarão estilo colonial que a nossa família alugava. Inclusive, alugava, eu recordo ainda, muito, muito pequeno que eu era, mas recordo que era da família brasileira. Família, não recordo o nome do senhor, mas era brasileira. Não sei o que, fulano brasileiro. E assim foi como começou essa defesa. Porém, essa mudança, e aí sim é um papel muito importante, que não só Julião, mas já com outros companheiros, com outros advogados também, que se aderiram a essa causa, que foi a causa de vida do meu pai e da minha mãe. Eles começaram a tomar consciência. A Alexina, ela era uma educadora social muito politizada, e tomaram consciência de que a solução não estava em uma sociedade mutualista, de ajuda ou de facilitar o pagamento do cambão ao patrão. Cambão é uma modalidade de escravidão das mais absurdas que existe, e que foi relatado, estudado, num livro que Francisco Julião escreveu já no exílio, que tem esse título, Cambão, a face oculta do Brasil. Cambão não é outra coisa senão que o camponês ter que se dedicar a alguns dias de trabalho, ou às vezes temporadas de trabalho, na terra do patrão, para poder ele
ter um pedacinho de terra, de 1 ou 2 hectares de terra, para plantar, para plantar a roça, né? Principalmente macaxeira. E aí, então, ele tinha obrigação de pagar esse tipo de aluguel, chamemos assim, entre aspas, pagar pelo, pelo como arrendamento daquele pedacinho de terra e de produção. Então, isso, obviamente, que à medida que o camponês foi se conscientizando de que ali não era só uma questão de, de ser uma associação, mas sim uma questão de ter um núcleo que também lutasse pela reforma agrária. Aí é onde se politiza a, a, a liga, digamos assim. A liga é a politização, a conscientização do camponês que luta por um pedaço de terra. Isso principalmente aqui na zona da mata do Nordeste, em geral, e que depois se expandiu para o Brasil todo. Então, nessas circunstâncias, também influenciado pela Revolução Cubana, que havia triunfado em 1959, a Liga se fortalece, entregando sua solidariedade à, à Revolução Cubana e a outros movimentos latino-americanos de luta pela reforma agrária. Então, lá em casa, nós éramos muito bem informados e formados politicamente, principalmente pela atuação do pai, mas também, principalmente, pela formação política e ideológica que a Alexina trazia para dentro de casa. Na nossa casa, se reuniu, no momento de auge das ligas camponesas, se reuniam 300, 400 pessoas, camponeses, vindo de tudo quanto é lugar do estado e de outros estados, para simplesmente conversar com o Julião sobre o que fazer quando sofria um despejo, quando era tirado do seu pedacinho de terra pelo patrão, sem ter o direito de levar nada e sem ter o direito sequer a uma remuneração por aquilo que ele plantou e trabalhou ali naquela terra durante toda a sua vida, desde a infância e desde os seus antepassados. Então, foi assim como nós, nós começamos a ter conhecimento e também de aproximação com a Revolução Cubana e com outros movimentos revolucionários à época e com outros países também do campo socialista. Então, numa ocasião, começou a existir atentados lá em casa, cartas anônimas que, que ameaçavam a morte, o assassinato de toda a família. E também, de fato, algumas incursões de capangas que eram contratados Ô, para. ô Anacleto, esses atentados ou essas ameaças começaram a partir de que ano? Você lembra? Começaram. Eu lembro que foi a partir de 1950, 55 por aí, Quer dizer, com a formação. bem antes da Revolução Cubana. Sim, sim, começou como um movimento camponês aqui. Não, eu me refiro aos atentados, às ameaças à sua família. Sim, começaram quando, sim, antes mesmo da Revolução Cubana triunfar. Certo. Antes Então, mesmo. quando Julião organizou as ligas camponesas, pouco depois começaram as ameaças a vocês, à sua família. Sim, sim, sim. Começaram ameaças. É,
e chegaram realmente até mesmo um companheiro nosso que estava na nossa casa cuidando da gente, porque os meus pais estavam viajando e ele ficou lá encarregado da gente. Inclusive também minha avó materna, Aurora, ela, ela também ficava conosco quando Julião e Alexina estavam na militância, ou fora de Pernambuco mesmo, como aconteceu várias vezes. E esse companheiro foi atacado por uns cinco capangas e ele teve, ele teve muita sorte, digamos assim, de poder revidar, tirando o seu revólver, e começou a atirar nesses capangas que, inclusive, feriram ele com uma peixeirada, aqui quase na altura do coração. Mas ainda bem não atingiu nenhum órgão vital. E por aí vai. Nós sabíamos, por exemplo, que quando voltávamos do cinema ou de qualquer passeio e que já estava escurecendo, então sempre havia um companheiro nosso armado esperando a gente no começo da rua para nos acompanhar até em casa, porque havia ameaças reais que é, poderiam nos sequestrar ou matar, essa coisa toda. Então, a situação ficou muito difícil para a família. E então, em uma ocasião, Alexina e Julião receberam um convite para que as minhas duas irmãs mais velhas fossem estudar na União Soviética. Havia uma relação, ainda que com pensamentos estratégicos, com discordantes do que era a Liga e do que era o Partido Comunista, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: a Liga não era um partido político. A Liga era um movimento de massa e foi o maior movimento de massa que nós tivemos no século passado no Brasil. E elas foram fazendo uma escala em Cuba, que já existia um relacionamento de amizade e de solidariedade à Revolução Cubana, não é? E, e lá se encontraram com o comandante Fidel Castro. E aí ele disse o seguinte, disse para Alexine, que estava acompanhando as duas meninas para irem estudar em Moscou, na faculdade, ou Universidade Patrício Lugumba. Então, ele disse a Alexina, olha, você está levando as meninas para estudar lá, é muito bom isso, mas é muito difícil. Adaptação ao clima, à cultura soviética é muito diferente da nossa latino-americana. Então, se elas não se adaptarem, você, por favor, traga ela de volta, que nós a receberemos aqui em Cuba. Então, foi o que aconteceu. Elas realmente passaram algum tempo lá e viram que não se adaptariam à, à, à cultura, ao frio e à forma de ser culturalmente dos soviéticos. Então, ela voltou para Havana e disse a Fidel Castro, olha, eu vou aceitar o teu convite. Vou tê-las aqui como se fossem nossas próprias filhas.
vamos trazê-los para cá. E se você assim o desejar, para que vocês possam seguir na militância política e na organização da, das ligas, então traga os meninos também. Traga os dois rapazes que a gente acolhe eles aqui. Bom, foi assim como antes mesmo, pouco antes do, do golpe militar de 64, nós viajamos para estudar em Cuba. Conosco também foram dois, dois, dois adolescentes que eram muito amigos nossos. Um deles, que o pai dele colaborava com as ligas e morava junto da nossa casa, quero dizer, em frente à nossa casa, e que nós pedimos que ele fosse conosco. Ele era um preto fortezinho, ele assim, jogava muito boa bola e a gente tinha uma grande amizade. E então falaram também com os companheiros cubanos e ele foi conosco. E outro companheiro, que eu os tenho, nós os temos como verdadeiros irmãos, porque nós fizemos ampliamos a nossa família, que foi o companheiro Isaac Pedro Teixeira. Isaac Pedro Teixeira é filho de Pedro Teixeira, que era um dirigente das Ligas Camponesas de Sapé, na Paraíba, e que sofreram um atentado, foi assassinado, como todos sabem, a história relata, o João Pedro Teixeira, ele foi assassinado e teve uma irmã de Isaac que se suicidou em consequência da morte do pai e tomou veneno para rato e, lamentavelmente faleceu. E também houve um atentado contra outro irmão dele e recebeu um tiro na cabeça, ainda bem que não morreu, mas que a família sofreu muito. E ele também foi conosco para Cuba. Bom, lá em Cuba, nós nos engajamos na defesa da Revolução Cubana. E não havia outra alternativa. A verdade é que se houvesse outra invasão, como a que foi Playa Girón, né, onde os contra-revolucionários treinados e com armas da, 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 da CIA, da Comissão de Inteligência do governo dos Estados Unidos, e eles foram treinados no Panamá, invadiram a ilha, mas foram derrotados em 72 horas. O povo cubano estava bem mobilizado mesmo. E está ainda, está mobilizado ainda. Então, nós estudamos lá, as minhas irmãs se formaram lá, e nós não conseguimos voltar para o Brasil, porque exatamente depois de um pouco tempo de nós estarmos lá, veio o golpe de 1964. Então, Alexina, que estava visitando Cuba naquele momento, em razão do casamento da irmã mais velha, ela foi até os companheiros, né? Foi até o comandante Fidel Castro e disse que ela precisava voltar, porque ela era responsável pelo movimento revolucionário Tiradentes, aqui em Pernambuco, e era uma dirigente nacional. E também ela fazia, é, o, ela fazia, ela era uma espécie de embaixadora das ligas no exterior. Daí que ela tenha ido a países como a própria União Soviética, na época, a, a, a
a Coreia também, né? E também a China. Inclusive, nós temos um material muito rico com relação a essa ida dela a, a, a encontrar-se com Mao Tse-tung e, e era uma dirigente muito importante. Mas Fidel Castro disse a ela, olha, Alexandre, é melhor que você espere. Vamos ver qual é a reação do povo, vamos ver como é que o povo vai se levantar contra o golpe militar, e aí você teria a possibilidade de se estabelecendo algum movimento maior, você então voltaria. Nós faríamos tudo para que você pudesse voltar sem sofrer as consequências. E, na verdade, o, o, o golpe militar não teve, no seio do povo, uma mobilização maior. Teve algumas, sim, principalmente Vitória de Santo Antão foi tomada a rádio por companheiros das ligas e a delegacia de polícia, onde eles tiveram armas, mas foi sufocado esse levante lá e também na Paraíba. Houve realmente esse primeiro momento de assassinar companheiros nossos, companheiros das ligas, e também levar ao exílio os dirigentes dos diferentes partidos que foram colocados à margem da lei deles, não é? E é, então ela permaneceu em Cuba também. Em Cuba, nós nos engajamos. Eu não me engajei ainda era muito jovem, muito criança, mas eu não me engajei diretamente em uma organização porque eu não me sentia à vontade de estar participando de uma organização que não fosse com relação ao Brasil. Na nossa casa, nós recebemos a visita de vários companheiros de luta. O próprio Carlos Marighella esteve conversando com a Alexina, o Heber de Souza, o Betinho também, outros companheiros, e ela foi chamada para conversar também com o Che Guevara, no sentido de saberem, todos queriam saber, onde as ligas camponesas estavam mais fortes, Portanto, falou que leva o negócio. seus núcleos mais organizados, porque a partir do momento da ditadura, sem dúvida nenhuma, não existia outra possibilidade senão que a luta armada. É, a luta armada que já se desenvolveu, imediatamente depois do golpe, já existiam grupos armados, também das ligas, mas também e que é o que eu ia explicando, que as ligas não eram um partido político. Participavam das ligas qualquer uma das tendências à época, qualquer tendência política ideológica da época, participavam das ligas camponesas. Era um grande movimento de massas, com estudantes, com intelectuais e, obviamente, que com o camponês. E quem faz liga é o povo camponês, não é? Então, minhas irmãs também, nós participamos de tudo. Trabalhos voluntários, montar a guarda do Comitê de Defesa da Revolução, a vida cotidiana da ilha. E vivíamos lá como cubanos, como cubanos. Estudamos numa escola interna, que se chamava Santa Maria del Mar. Escola essa que recebia, como recebeu, muitos, muitos filhos de companheiros que nos seus países estavam lutando, seja nos focos guerrilheiros,
seja na clandestinidade, e começou a surgir também o, 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 a guerrilha urbana, com a intenção de se transformar posteriormente numa guerrilha rural, mas que não resultou, como nós sabemos, porque a repressão foi muito forte e muitos companheiros foram assassinados, outros foram presos e torturados, mulheres, homens, filhos, filhos de pessoas que haviam sido presas também foram torturados, ou a tortura de ver os pais sendo torturados, e por aí vai. Também houve a questão do exílio. Então, nós fomos considerados apátridas e não voltássemos ao Brasil, porque seríamos presos, todos nós. Bem, a, depois de alguns anos em Cuba, também outra personalidade que realmente tinha um apreço, um companheirismo muito grande com os meus pais, o, o presidente Salvador Allende, do Chile. Ele foi uma peça fundamental para que Julião não fosse assassinado, porque quando houve a notícia, Julião estava na clandestinidade, no interior, a por Goiás, e, e é, quando ele foi preso, a ordem era para matá-lo. Mas o Salvador Allende, quando surgiu a notícia de que Julião foi morto em combate, Salvador Allende fez uma entrevista à imprensa internacional, e dizendo que ele tinha informações de fontes fidedignas de que Julião não estava morto, ele estava sendo preso. Portanto, isso passou para a mídia internacional, e aí eles seguraram essa questão de que Julião teria sido assassinado. Então, eu acho que isso foi um fator fundamental para que ele não fosse assassinado. Depois de um ano e tanto de prisão, o, o advogado de Julião, o advogado de Julião é uma pessoa muito conhecida, mas que me foge à memória agora. Ele era não sei o que Pinto. Bom, ele conseguiu um habeas corpus para soltar em Francisco Julião, com o compromisso de que ele teria 72 horas para, para deixar o país e ir para o exílio. Sobral Pinto era o advogado de Julião e de outros também. Sobral Pinto é um extraordinário advogado, muito hábil, e, e a verdade é que foi um acordo que ele conseguiu fazer no sentido de que Julião não ficasse em prisão e que fosse para o exílio. Então ele foi solto e com o compromisso de abandonar o país, de sair do país, e se exilou no México, aonde ele passou todo o seu exílio. O México tem essa característica, né, de acolher realmente exilados
de tudo quanto é país, da América Latina toda. Pois bem, nós, nós então decidimos ir para o Chile com a intenção de voltar ao Brasil. Agora, voltar ao Brasil teria que ser de duas formas, ou legalmente, se a gente considerasse que isso já foi em 70, 1970, ou clandestinamente. Mas a minha intenção, a intenção dos meus irmãos era voltar ao Brasil. E fomos para o Chile. Inclusive, nós fomos com um cargueiro, um barco cargueiro de açúcar, que era o primeiro barco de açúcar de Cuba que foi para o Chile. É, quando chegamos no Chile, apesar das dificuldades, nós procuramos a embaixada cubana, mas a Alexina, com toda a sua experiência de vida e de militância, nos sentiu que o clima não estava bem, o clima não estava bom. Eu não posso explicar como isso se deu, nem por que isso se deu. O Brizola, Leonel Brizola, governador então do Rio Grande do Sul, ele, eu militei no Partido Democrata Trabalhista e fui presidente nacional do partido, da Juventude Socialista do partido, e ele conversava muito comigo. Eu era muito bem recebido quando chegava ao Rio de Janeiro. Eu ficava lá no apartamento dele e com muito respeito e muito carinho eu sempre tive por Dona Neuza, a esposa de Brizola, Dona Neuza Brizola. E ele conversava comigo e dizia: não acredito, o que é que você acha do interesse que Cuba pode ter em fomentar as guerrilhas, e Cuba realmente fomentou, hoje se sabe disso perfeitamente bem, fomentou a guerrilha rural e a guerrilha urbana, e em vários países da América Latina, e não menos as, os focos guerrilheiros que se pôde fazer naquele momento aqui no Brasil. E eu dizia: Brizola, eu acho é uma solidariedade internacional que eles estão tendo para com a América Latina. E ele disse: sim, mas ao mesmo tempo, ele, eles, ao mesmo tempo, eles querem tirar o foco dos Estados Unidos de cima de Cuba, que foi e continua sendo algo totalmente absurdo. O bloqueio econômico contra Cuba é assassinar o povo, fazer com que o povo passe fome e se revolte contra a revolução. Mas isso, sinceramente, não acredito que aconteça nunca, porque a disposição do povo cubano e o carinho, o respeito que eles têm pelos seus dirigentes é muito grande, muito forte. Mas, de qualquer maneira, é uma discussão que se dava naquele momento, não é? E também nós então decidimos, por orientação da Alexina, que nós não tínhamos por que depender do governo de Salvador Allende. Nós tínhamos que nos inserir na sociedade chilena e fazer nossa militância. Novamente, participar dos momentos políticos que o país estava vivendo com a ascensão ao governo do presidente Allende. E foi o que fizemos, e tivemos muito mais informação sobre o Brasil e sobre
a, aquele movimento de, 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 de união das ditaduras na América do Sul, principalmente a Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, que era esse movimento que ficou conhecido é, como Plano Condor? o Plano Condor. O Plano Condor, exatamente. E, claro, alguns companheiros já tinham sido presos e outros mortos na fronteira desses países com o Brasil. Resultado, nós achamos por bem permanecer no Chile. E ali, também, novamente, nós nos entrosamos com a sociedade chilena, defendíamos, como, claro, a grande maioria do povo chileno, defendia o governo da Unidade Popular, inclusive, no meu caso, com a disposição de participar de armas na mão para defender o governo popular. Resultado é que se aproximou o momento em que a Alexina sentiu que ali ia se produzir também um golpe militar. E ela é é outro, outra iniciativa certeira, que quando ela conseguiu alugar uma, uma, um anexo de uma pequena casa numa num dos bairros populares de Santiago, é, e nos alertou para que nós não fôssemos levar amigos ou pessoas que não fossem da família a esse local, de tal maneira que não chamasse atenção. E aquilo passou a ser um ponto de encontro para todos nós, quando viesse, como veio, o golpe militar do dia 11 de setembro de 1973, em, no Chile. Minha irmã, a Nataílde, foi presa, levada ao Estádio Nacional, e o então companheiro dela conseguiu levar as crianças para a, a, a embaixada cubana, que estava. Bom, primeiro eles foram e ficaram na casa do embaixador sueco, Harold Edelstam. Esse embaixador, ele era um homem tremendamente humanista, muito corajoso, e ficou sendo uma espécie de coordenador de todos os outros embaixadores para resgatar de prisões do Estádio Nacional e de outros lugares aonde se esconderam os os companheiros e companheiras que se levantaram em armas, mas que não conseguiram deter esse golpe sangrento que foi o golpe do Chile. Ela foi presa, mas o Harold Edelstein, que estava encarregado da Embaixada de Cuba, porque os cubanos já tinham voltado a Cuba, e os interesses cubanos no Chile foi solicitado que fosse a Suécia quem representasse os interesses da Embaixada de Cuba. Então, nós fomos, e aí vem outro ponto também que é muito importante. Nós tivemos contato com um companheiro brasileiro que trabalhava para as Nações Unidas e que se chamava Alaor Passos. Alaor Passos. Ele foi quem
nos levou do meu apartamento para a embaixada de Cuba sob sob a responsabilidade do cônsul da Suécia, o Harold Edelstein, nos levasse para lá, porque nós entramos primeiro na Embaixada do Panamá. Essa é também outra coisa interessante, porque essa era uma casa que pertencia a um casal brasileiro, mas que eles cederam para colocar ali, a pedido do governo panamenho, como se fosse uma sede da Embaixada do Panamá no Chile. Então, era território panamenho, digamos. Mas ele nos levou para a Embaixada de Cuba. Quem éramos nós? Éramos eu, desculpa, Alexina, minha mãe, minha então esposa, Lourdes, meu filho cubano, que eu tive um filho cubano, e que era cubano, mas não tinha documentação, e minha filha chilena. Essa filha chilena que eu tive com minha mulher lá no Chile, ela tinha apenas alguns meses de nascida. Ela tinha poucos meses de nascida e ela foi considerada terrorista para poder ser expulsa do país. É absurdo, mas essas são as coisas que acontecem nessa humanidade desumana. E aí, então, nós fomos. Sim, a Natilde, ela tinha ficado em Cuba, era casada com um cubano, ficou em Cuba e, desse matrimônio, eles tiveram 2 filhos nascidos em Cuba. Bem, dessa forma foi como a gente chegou à embaixada e fomos, depois de dias lá, a embaixada, ainda que sob proteção da Suécia, teve também atentados, tiros, e nós andávamos meio que tendo cuidado com as janelas, porque havia, houve provocações contra a embaixada. Quando nós chegamos na porta, o embaixador sueco, ele, ele mesmo dirigia seu carro e chegou ao portão da embaixada e ali havia um grupo de soldados e mandaram parar. E aí o, o vidro do meu lado, eu estava ao lado dele, ele dirigindo, eu no carona, o militar colocou sua metralhadora na, pela janela, na minha cabeça, e mandou que eu saísse do carro. Então eu fiquei naquela dúvida, porque lembro perfeitamente bem que eu pensei, se eu abro a porta, ele vai sentir como se eu estivesse armando uma arma e ele vai atirar. Então, como é que eu faço? Abro ou não? Aí o Edelstein disse, você fica aí. Aí ele saiu do carro, foi lá, encarou o policial, tirou a metralhadora da minha cabeça, e disse a ele, você quer ter uma guerra da Suécia, do reino da Suécia, contra seu país? Você é louco. Eu sou embaixador. Eu tenho que entrar na minha embaixada. E aí os policiais acalmaram e nós conseguimos entrar na embaixada. Depois de alguns dias, não sei se 2 semanas, ou não sei, não recordo bem, mas o fato é que saímos muitas pessoas da embaixada que estavam lá, e não só brasileiros, não, mas de vários diferentes países, e fomos para o aeroporto, aonde um avião da companhia aérea sueca, a Scania, algo assim,
havia um avião à disposição e nós conseguimos embarcar. Essa foi uma viagem muito alivia a gente esse peso, essa ameaça de morte, mas ao mesmo tempo é de uma tristeza incalculável, porque ali você tinha companheiros e esse avião foi parando, foi fazendo escala no Uruguai, na Argentina, no Rio de Janeiro, para depois tomar rumo à Suécia. Em todas essas paradas, haviam companheiros. E ninguém saía do avião, ficava ali estacionado apenas para reabastecer. E, e, claro, você pisar em solo pátrio, como é o caso dos uruguaios, depois dos argentinos e depois nós mesmos, e escutar o idioma português falado pelas aquelas moças que vinham fazer a limpeza do avião, é uma tristeza profunda que você sente. E você sabe que você vai estar do outro lado do mundo. Bom, eu, na Suécia, para também não perder o costume, militamos, eu trabalhei muito em conjunto com o então Partido Comunista Sueco e também a, a, a como é que chama? Também os sociais-democratas, Partido Social-Democrata da Suécia. Esses dois partidos eu sempre trabalhei em conjunto com eles, mas sem me definir, nunca tive outra nacionalidade. É uma questão de princípio, de honra, naquele momento, para mim, era exatamente dizer: eu sou brasileiro e vou morrer no Brasil. Mas não que tenham me tratado mal, ao contrário. Nós agradecemos profundamente a solidariedade que tivemos em Cuba, no Chile e na Suécia. Lá nos reunimos pouco a pouco, os familiares, além disso, os estudos. Sempre foi uma preocupação muito grande de Alexina, no sentido de estudem, se preparem. Um dia a gente vai voltar para o Brasil e não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A gente se reinserir no Brasil também. Então, todos nós estudamos, nos formamos nas universidades suecas e lutamos contra a energia nuclear, fizemos passeatas, estivemos juntos com os suecos e vivemos o nosso Ô, terceiro exílio. Anacleto, nesse momento, você estava, além da Alexina, e você estava com. Eu queria que você sabesse sobre a sua família pessoal, a sua esposa, seus filhos e seus irmãos. Estavam onde? Estavam também na Suécia? Não, veja, essa aí foi minha mãe, meu núcleo familiar, que fomos nos esconder nesse ponto de apoio que a Alexina tinha, tinha conseguido. Depois foi que nós fomos com, com o Alaô para Alaor Passos para a Embaixada do Panamá, e lá, como estava, Ederstan conseguiu tirar minha irmã do campo de futebol, onde haviam centenas e centenas de presos, não é? E levou ela para a sua casa com o seu então companheiro e seus dois filhos, e, é, e meu irmão, ele, como era casado com uma mexicana, eles foram para a Embaixada do México para serem, porque
ela tinha a esposa então dele, ela tinha a nacionalidade mexicana e conseguiram sair para o México. Então aí a família novamente se separou, né? Meu irmão e o núcleo familiar dele foram para o México. Minha irmã, com seu núcleo familiar, foram primeiro para a Suécia e depois é que nós fomos para a Suécia. Depois de alguns dias, algumas semanas, nós fomos para a Suécia. Foi assim, cada grupo conseguiu, de alguma forma, ir se retirando, já que não havia mais o que fazer. No Chile, eu participei de um grupo de jovens do movimento MAPO. Era um movimento de jovens que se preparavam a- para ir contra o golpe com a luta armada. E, lamentavelmente, quando eu fui a, 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 me, a me enturmar com esse grupo no local do partido, que ficava numa rua que ficava em frente a, a, a Palácio La Moneda. Então, ali já os militares haviam tomado toda aquela área dali. Haviam tomado toda aquela área dali. Então, não havia mais nada o que fazer. Não havia mais nada o que fazer. Eu sei que ali eu perdi, grandes amigos, grandes companheiros. É o que eu posso te dizer, resumidamente, sobre essa, esses longos anos de, de exílio do nosso país e atuação muito, muito resumidamente, a atuação da minha família, dos meus familiares, nesses 18 anos de exílio. Agora, Nesses Anacleto, 18 anos. nesse período todo, o Francisco Julião, seu pai, foi para o México. Fui para o E, México, e vocês tiveram uma vida em Cuba, depois no Chile, depois na Suécia. O exato. reencontro da família com o Julião, com o Francisco, ocorreu em que época? Ele foi, ele foi convidado para participar de um evento literário no Chile, em 72. 72 ou no começo de 73. Ele foi ao Chile, se encontrou com Allende e nos visitou. Foi depois de anos, né, que a gente não se Depois de encontrava. anos. Depois de anos que a gente não se encontrava. Isso foi numa ocasião. E foi um encontro muito rápido, muito assim, foi coisa de conversarmos 2 horas e ele voltou para o México. Em E, 1970, sim, não, e depois dessa época, você voltou a se reencontrar quando? Porque sim, eu também tive uma militância no PDT, e eu lembro que uma das coisas que mais me honrou foi que quem fez a saudação ao meu ingresso no PDT foi justamente Francisco Julião. Mas isso depois de muito tempo, né? Já tinha passado, isso já tinha. é, Enquanto você estava na Suécia, vocês tiveram outros encontros? sim, sim. Quando, né, nós chegamos na Suécia, em 76, isso foi 73. Em 76, Anatólio insistiu que eu fosse ao México, porque durante o tempo que ele foi ao México, então eles se encontraram muito, Julião e ele, Anatólio. Mas eu não tinha me encontrado com ele, exceto na ocasião do Chile. E então Anatólio insistiu, olha, rapaz,
vai fazer uma visita ao velho, vai fazer uma visita ao velho lá. Eu disse, "Pô, tem que juntar dinheiro. E eu era estudante e bolsista, então tinha que trabalhar sábado, domingo, juntar aí um dinheiro para eu poder ir ao México e visitá-lo, e estive lá durante alguns dias. Foi em 76. Depois, ele esteve na Suécia. Ele esteve na Suécia porque ia acontecer o encontro do PDT em Lisboa, que era lá o encontro era o encontro do PTB, o novo PTB. Só que você conhece a história e essa sigla foi tirada das mãos de- do Brizola. governador Brizola e entregue a Ivete Vargas, porque tinha um laço familiar também com o Getúlio Vargas. É claro que isso foi para desestabilizar a criação de um partido que realmente, sinceramente, tem que se reconhecer o quanto o PTB foi importante para a vida brasileira e também as que foi motivo, não é? Eu menciono aqui dois motivos fundamentais que levaram a, a ser motivação, entre aspas, para o golpe militar. Foi o discurso do João Goulart, na Central do Brasil, onde ele expôs todas as, todas as bases de um programa de governo que ele pretendia fazer. E entre essas, essas propostas, ele, ele propôs, em primeiro lugar, e foi muito mencionado, foi a reforma agrária, porque a pressão que exercia os movimentos agrários no Brasil, e aí já, inclusive, com a formação dos sindicatos rurais, não é? E das ligas camponesas, era impossível tapar o sol com a peneira, porque teria que ser feita uma das reformas de base, seria a reforma agrária. E outro motivo assim de grande importância seria as outras reformas, reforma urbana, reforma universitária, reforma. Olha, essas reformas de base levaram a motivar, a dar, é, a, a ser proposto como coisa de comunista, né? Isso é coisa de comunista. E até o planejamento quinquenal, os planejamentos eram considerados coisa de comunista, porque os países comunistas faziam o planejamento da sua economia né, e do país. Mas foi esse um dos principais, das principais reformas de base, era e que tocava mesmo na veia dos reacionários, era a questão do, da reforma agrária e também da penetração comunista no Brasil. E nada disso existia. Não existia nada disso, não. Só que a gente estava à procura dos nossos direitos, né? E eles não queriam entregar. Mas eu acho que a história ela não é uma, um acontecimento linear, ela tem altos e baixos. E apesar do golpe, e apesar de todo o sofrimento do nosso povo, as reformas, pouco a pouco, vieram a ser feitas, até mesmo durante o regime militar, foram feitas reformas.
Foram feitas reformas. Não havia como mais parar essa questão da terra para quem trabalha. E se não, como foi, foi dito em alguns momentos históricos também, como o, o primeiro encontro nacional de camponeses, lavradores de terra, em Belo Horizonte, foram, inclusive, que não era do feitio dos sindicatos, mas todos aderiram à proposta do discurso de Julião, reforma agrária na lei ou na marra, não é? Era uma das consignas que, que, que entraram na cabeça do povão mesmo. Mais ou menos é isso, Alexandre. Não, mas tem uma coisa, Anacleto, que a gente não. Você falou rapidamente, mas não se aprofundou. Eu queria que você dedicasse um tempinho ainda, Anacleto. Eu sei que você está querendo Sim, repousar, mas era o retorno. O anúncio de que houve anistia, o sim, retorno ao Brasil depois desse tempo todo, que foi uma peregrinação grande, né? Quer dizer, você passou um tempo fora do Brasil. O brasileiro, louco para estar no Brasil, mas fora por um processo de injustiças. A notícia da anistia, a notícia que vocês podiam voltar para o Brasil. Como é que foi esse processo, incluindo a volta para o Brasil? claro. Veja, só um segundo. No exílio, tanto na Suécia, primeiro no Chile, porque haviam muitos brasileiros no Chile e nós nos inteiramos de muita coisa. Mas depois, na Suécia, obviamente que as notícias choviam lá. Julião teve na Suécia também uma ocasião, indo para o encontro de Lisboa. O encontro de Lisboa levou para a capital lá de Portugal, levou o companheiros que estavam no Brasil, que pertenceram ao PTB, né, os antigos PTBistas, e também muita gente que estava no exílio, não só do PTB, mas de todas as organizações que concordaram em se unificar em 1979, 78, 70, quando foi o encontro de Lisboa? Foi 78, me dá a impressão. Foi 78. Depois eu vejo. Aonde nós prepararíamos, né, um programa e voltaríamos ao Brasil já organizados para tocar essa nova etapa de vida no Brasil. E aí está um documento histórico que é a Carta de Lisboa. A Carta de Lisboa reunia todos esses, inclusive companheiros que haviam passado, haviam passado da luta armada a serem presos, torturados ou exilados por haver pego em armas. Então, aí era uma mistura, chamemos assim, era uma mistura de todos aqueles que gostariam de atuar democraticamente para ascender ao poder. E nós conseguimos, nós conseguimos. Por quê? Porque o grande avanço com a anistia, e aí, novamente, meus cumprimentos e meu respeito às mulheres brasileiras que foram criadas, os núcleos, pela anistia em todo o Brasil. E Terezinha Zerbini
que era a esposa de um general legalista, ela foi fundamental nessa luta. Inclusive, ela estava a família dela toda conosco, quero dizer, de acordo com essa proposta feita por esse encontro, por esse encontro internacional. Julião foi um dos que a ditadura solicitou do governo português que não permitisse a entrada de Julião lá nesse encontro. Mas o Mário Soares, que já tinha um papel político muito destacado em Portugal, foi quem conseguiu que ele entrasse em Portugal para participar desse encontro. Quem nos representou nesse encontro, além dele, é claro, estava minha irmã, a Nataílde, que também estava exilada na Suécia, e que ali havia um grupo de companheiros brasileiros que não podia ir todo mundo, não dava para isso, mas ela foi indicada para representar aquele núcleo lá em Portugal, em Portugal. Eu tentei chegar lá, mas por falta de recursos, não cheguei à metade do caminho e tive que voltar, porque não tinha mais recurso para ir de carro até Lisboa. Quando nós voltamos ao Brasil, voltamos pouco a pouco. O primeiro a voltar ao Brasil foi Anatólio. Mas peraí. Aí chegou a notícia da anistia. A Sim, notícia da anistia em si pegou vocês. Qual foi o sentimento de euforia, de alegria, de tristeza? Quer dizer, de falta alguma coisa? Tem alguma coisa por fazer? Como é que foi a notícia da possibilidade de você poder voltar ao Brasil, você e sua família? nós já estávamos em 1974, 75, nós já estávamos conversando com todos esses companheiros, tendo contato com todos esses companheiros. Eu me lembro que houve um seminário em Estocolmo sobre a realidade brasileira naquele ano. E ali eu fui chamado para escrever uma proposta sobre reforma agrária, porque sempre me interessei por esse assunto também. Influência da família, né? Influência da família, mas também por um interesse meu de saber como que foram as ligas camponesas, que foram as ligas camponesas. E nós Julião já previa, dizer, olha, com o aumento do petróleo no mundo, com a formação desses países produtores de petróleo, não é? Da Ô, Pepe, OPEP, OPEC, eu acho que é OPEC. Ele previu que a ditadura não ia conseguir sustentar aquele desenvolvimento que teve durante os anos de ditadura, que houve um aumento realmente à base de aperto salarial terrível, mas houve um desenvolvimento, chamemos assim, da economia brasileira, da indústria brasileira. E aí ele previu isso. Ele dizia, olha, mais cedo ou mais tarde, mas os militares têm que entregar ao, ao o governo a, aos civis. Eles não vão suportar esse impacto aí do aumento do petróleo. E ou eles dão anistia, ou eles vão ter que apertar de tal forma que vai haver uma explosão no Brasil. Então, já se falava nessa questão da anistia e já se mobilizava no Brasil grupos pela anistia. Nesse seminário de Estocolmo, que eu participei, já se falava disso. Já se falava disso. Então, foi pouco a pouco, pouco a pouco. E
Quando Anatólio voltou, ele voltou, a anistia foi 28 de agosto de 79. Mas antes disso, pouco antes da assinatura, já se sabia que viria a anistia e que ela seria homologada pelo Congresso. Então, não nos causou tanta surpresa. Agora, alegria imensa. Por primeira vez depois de Cuba, eu iria ter a possibilidade de ter um passaporte brasileiro e não um passaporte de exilado, de acordo com a Convenção de Genebra, que eu tinha para poder viajar. Você entregar um passaporte já declarando eu sou exilado político, já é um problema para você. Por exemplo, quando eu fui visitar Julião no México, lá em 76, certo? Eu fui barrado nos Estados Unidos, preso numa sala, para eu não sair dali, porque o passaporte não era brasileiro, era um passaporte de exilado, exilado político, ou exilado humanitário, ou político, seja lá como for, mas é uma declaração sua que você é realmente um, um perigo, um perigo. Então, eles me prenderam lá no aeroporto nos Estados Unidos. E eu saí de lá direto para o avião. Vai-te embora, desgraça. Mas são coisas que acontecem. E Mas, aí, então, e aí quando chegou a, vamos dizer assim, foi a formalização da anistia, você pode ir à embaixada do Brasil em exatamente, Estocolmo, tirar o passaporte e já começar a fazer planos para voltar ao Brasil, né? exatamente, exatamente. Só não cheguei antes, em 20, 28 de agosto, me dá a impressão que era. A anistia é 28 de agosto. É, porque eu era professor numa faculdade que formava quadros que se interessavam em trabalhar na solidariedade aos países do terceiro mundo. Era professor aí como não era de idioma, não. Idioma era outro. Mas eu dava uma matéria que exatamente chamava assim, a ajuda sueca, a solidariedade sueca aos países do terceiro mundo. E aí eu me dedicava à América Latina, né? Fazendo os estudos para o continente latino-americano. E, e eu tinha que terminar o curso, eu não podia deixar simplesmente assim o trabalho, vou-me embora e não tem cabimento isso. Então, eu terminei o curso daquele ano, terminei daquele ano, e imediatamente, nos primeiros meses de 80, voltei ao Brasil. É isso aí. É isso aí, né? E a Agora, reinserção, agora a chegada ao Brasil, queria fechar esse negócio da seguinte maneira. A, a, a chegada ao Brasil é um trauma que você leva para toda a vida. Porque eu lembro que fui recebido no aeroporto por alguns poucos familiares e coisa assim, e, e me botaram no carro para me levar para a cidade, e eu fui por uma avenida que saía do aeroporto e ia direto até Boa Viagem. Então, tudo era alegria, tudo era alegria. Oh, que coisa boa, voltei, que calor bom danado aqui. Tinha saído da Suécia né, no final do ano, no começo do ano seguinte, um frio danado e toda uma alegria. Mas quando o carro entrou na Avenida Boa Viagem, que eu vi um pé de coco, meu amigo, não há quem se aguente.
che- caiu tudo assim de vez. Eu tive um choro incontrolável, incontrolável. Minha irmã, a Natilde, que estava em Cuba, que depois foi para o México, fez uma visita a gente na Suécia. Depois, então, de Cuba, ela foi para o México, voltou para o Brasil com seu esposo e seus filhos. E ela, andando pela cidade, andando pelas ruas do Recife, ela viu uma senhora fazendo tapioca. Eita, disse para minha irmã, ó, é tapioca, rapaz, vamos provar uma tapioca. Vamos, vamos. Aí, quando ela pegou a tapioca e deu a primeira mordida, aí desabou no choro também. Desabou no choro incontrolável. São lembranças que te vêm na cabeça, né? E eu costumo dizer que o exílio é uma condenação eterna. Não, o exílio é uma condenação eterna porque você volta para aquele lugar aonde que você deixou há tantos anos e que tudo é diferente. Você não volta e tem centenas de amigos como você tem na infância, na adolescência. Você não volta para seus avós que já tinham falecido, os nossos avós, quando a gente voltou. Você não volta para o que você deixou. Então, é, você continua sendo um pouco exilado no seu próprio país. Você sempre será um pouco exilado. Eu vim para reconhecer o país que eu deixei, mas não é reconhecer apenas, é conhecer, conhecer. Tive a sorte, e a política me levou a isso, de, de ser escolhido como primeiro presidente nacional da Juventude Socialista do PDT, em um congresso nacional de juventude, e me foi dada a tarefa de, de organizar a juventude em todos os estados do Brasil. Então, óbvio que isso me levou a, a conhecer, a reconhecer, a, a viver o país que eu queria viver, né? Mas você sempre se sente um pouco fora da realidade. Você traz uma bagagem muito grande, é verdade. A tua experiência pode servir, pode servir de alerta aos mais jovens, motivá-los a que participem mais da política, motivá-los a que entendam que o Brasil, que nós, a classe média, seja ela média baixa, ou seja ela média, mas esse não é o Brasil do nosso povo. Não é mesmo, não é mesmo. O Brasil do nosso povo é a miséria, é a violência. O Brasil não é um país pacífico. O povo brasileiro não é pacífico. Ele é revoltado. Ele é revoltado. Está aí a desgraça como está hoje, não é? E por isso eu acho, sabe, que é uma condenação que você vai levar para o resto da vida. Mas tem que continuar lutando, tem que continuar acreditando, sonhando, né? E é o que eu faço. E até hoje, quando você me chama para uma entrevista, eu tenho isso como um dever a ser cumprido, uma militância que eu carrego comigo. Está entendendo? Não é, não é, não é outra coisa assim. Não. O que me motiva, apesar da idade e da doença que eu tenho, né, que é, uma doença pulmonar, é uma doença pulmonar
é, que não tem cura. E ela vai avançando, avançando, até o dia que você não aguenta mais respirar, né? Então, eu tenho consciência disso. Mas até o último suspiro, eu vou ser a mesma pessoa, o mesmo militante, vou atender até o último suspiro o chamado a qualquer atividade, principalmente se é através da internet. Hoje a minha militância, ela é através da internet. Esse é um momento de militância política que você me deu a oportunidade de exercer aqui no teu programa. E por isso te agradeço muito. Bom, nós estamos chegando ao final de mais uma entrevista espetacular. Hoje eu conversei com a Anacleto Julião. Anacleto Julião, como eu falei, não é um personagem menor. É um personagem de primeira grandeza na história contemporânea, na história recente do país. Tem uma experiência enorme, passou por diversos países, militou em cada um deles, trouxe muita experiência, conseguiu, conseguiu se emocionar ao ver um pé de coco, e conseguiu se emocionar ao ver que o povo brasileiro precisa de muita transformação, transformação social. E ele não para, ele não para. Não é o fato de estar com a respiração um pouco mais dificultada que faz com que Anacleto Julião deixe de militar. Ele é um guerreiro e eu fico muito orgulhoso em tê-lo no rol dos meus amigos e, e ter tido a chance de mostrar para o mundo a história de um guerreiro que chama-se Anacleto Julião. Anacleto, muito obrigado. Palavra tua para tuas despedidas. Apenas dizer a você que realmente é muito importante o trabalho que você está fazendo, sabe, Alexandre? É muito, muito importante. Não existe esse negócio de que não vamos remoer. É uma crítica que eu faço ao nosso presidente. E é nosso presidente, nós temos que apoiá-lo, mas ele tem que ter cuidado, porque se não fosse as lutas do passado e as do presente, ele não estaria onde ele está. Então, ele deve ao povo brasileiro isso que ele está demonstrando, não é que é empenho em realmente fazer as reformas de base que nós já falávamos antes de 1964. Vamos em frente. Anacleto, muito obrigado, rapaz. Mas, rapaz, eu pensei que fosse encontrar o Anacleto mais combalido, rapaz. Você está com esse negócio assim, mas está forte. E eu pensei que fosse encontrar, não, estou mais tranquilo, tal, assim, mas não, você é o mesmo, olhe, você talvez não, ninguém vai chamar você para uma prova de 100 metros, mas em termos de transmitir o teu conhecimento às outras pessoas, você está tinindo. É o mesmo Anacleto que eu conheci há muitos anos atrás. Anacleto, É, obrigado, obrigado mesmo. E tu disseste, não, eu vou falar pouquinho, tu falou mais de 2 horas, Anacleto. Você está... mas agora eu vou tomar umas bombinhas aí para É, abrir. tomar bombinha, né? Meu filho, vai lá. Muito obrigado, bicho. Um abraço a todos. Até logo. Tchau, tchau.